Olá, boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o Bispo Jorge Andrade. Mais uma tarde trazendo o estudo bíblico para a edificação dos irmãos. Hoje eu quero estar falando, irmãos, uma coisa assim que eu já tinha prometido. Eu iniciei um vídeo a vez passada sobre Hades, Sheol, Tártaro e Guiena. Hoje eu estarei dando continuidade a esse estudo sobre Hades, Sheol, Tártaro e Guiena, explicando, sobre as línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma parte ali também em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O único livro que foi escrito em aramaico foi o Evangelho de Mateus, que alguns teólogos atribuem que foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego. Outros teólogos também dizem que foi escrito em aramaico, o Evangelho de Mateus, depois traduzido para o grego. Porém, eu fico com a segunda opção, fico meio dividido, né? Mas o que eu quero trazer essa tarde para vocês é falar sobre Geena e também fazer um resumo de Hades e Sheol. E quero estar trazendo um estudo para vocês sobre Geena e sobre o Tártaro. Bem resumido. Mas eu queria ler para vocês, lembra que eu falei para você que eu tenho uma Bíblia, e é uma Bíblia católica, e que muitos teólogos dizem que a palavra perecer, eles pegam ali Mateus 10, 28 e falam perecer, aniquilar, deixar de existir. Mas veja o que diz, olha aqui, a Bíblia católica. Mateus capítulo 10 e versículo 28, diz assim: não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Olha que interessante, bem diferente da tradução como perecer. Essa aqui é a Bíblia católica, né? E ela ela é bem sucinta no que ela fala. Não temais aqueles que matam o corpo. Ó, Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar alma e corpo na geena. Outro texto que eu achei interessante nessa Bíblia, antes de eu iniciar o estudo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas funções da alma antes de entrar no estudo do Tártaro e do Geena lá. Hebreus 4:12. Eu sou tricotomista, mas eu creio que após a morte, alma e espírito estão interligados. Hebreus 4:12 nessa Bíblia diz assim, ó, Bíblia católica. Diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo. O corpo, no grego é soma, alma no grego é psique. No hebraico, alma é nefesh, né? E espírito no hebraico é ruach. E ela é bem sucinta, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Até eles, os padres, a maioria dos padres, eles têm essa visão que a pessoa morreu, o corpo fica na sepultura, a alma fica no paraíso, lugar de descanso, ou no Hades, lugar de tormento, aguardando a primeira ressurreição para os justos no arrebatamento e a segunda ressurreição para os ímpios, que será lá também, irão ressuscitar com corpo de vergonha para comparecer diante do juízo do trono branco, e de lá serão condenados e lançados no Guiena, que é o lago de fogo, o que eu vou explicar essa tarde. Então, irmãos,
É muito profundo, né? A palavra de Deus é muito profunda. E se você não estudar sobre a direção do Espírito Santo, você faz confusão e comete heresias. Antes de iniciar esse estudo, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço que o Senhor abençoe essa tarde de estudo, abra minha mente o entendimento, para que eu possa lucidar essa matéria e que eu possa instruir os irmãos que irão me ouvir e me acompanhar através do meu canal, Semeador PB Jorge Andrade. E para que as heresias e as mentiras caiam por terra, Pai. Pois a tua palavra diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, amados, eu vou falar sobre algumas funções da alma. Já vou entrar no estudo porque é muito profundo, né? Esse estudo é muito profundo. Então eu quero estar falando um pouquinho sobre algumas funções da alma. Da mesma forma que o corpo tem várias funções distintas, que são desempenhadas por diferentes órgãos, compondo um sistema para um bom funcionamento do corpo, o mesmo ocorre com a alma. Assim como ocorre no corpo, todas as partes desempenham um trabalho conjunto, porém podemos definir a alma em 6 partes distintas, cada uma responsável por uma função. São elas inteligência, memória, emoções, vontade, consciência e coração. E como eu falei para vocês a vez passada, eu não vou poder aprofundar esse assunto aqui porque eu quero falar sobre higiene e tártaro. No estudo passado, né, estudo número 1 sobre a alma, eu expliquei que a palavra alma é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? A palavra polissêmica que tem mais de um significado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma palavra polissêmica, mangueira. Mangueira pode ser a mangueira que passa água, mangueira pode ser o pé de manga, né, chamado de mangueira, e mangueira também pode ser aquele grupo de samba, né, que aparece na época de carnaval, também é chamado mangueira. Então a alma também é uma palavra polissêmica, alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue e alma como parte imaterial do ser humano. Então você não pode confundir. Você tem que estudar as figuras de retórica, é o contexto que vai determinar o texto. Entendeu, amados? Então aqui você veja, ó, 6 funções da alma. Inteligência, são elas inteligência, memória, emoções, vontade, consciência e coração. Um pastor perguntou para mim assim, mas pastor Jorge Andrade, e se a pessoa, por exemplo, sofre de mal de Alzheimer, um problema de memória? Porque ele acreditava, esse pastor, ele acredita, melhor dizendo, que a alma espírito é o ser tudo da pessoa. E não é assim, irmãos. Isso é um grande erro teológico, um grande erro de falta assim, de examinar as escrituras a fundo e pela cabeça de adventista, testemunho de Jeová. E eu quero dar resposta a esse pastor e a todos aqueles que pensam dessa forma. Por exemplo, quando a pessoa sofre de uma demência mental, um problema de memória, mal de Alzheimer, a pessoa de idade, né? Que ela começa a ter problema na memória, ela não tem problema na alma, porque a alma não é o corpo. Tá entendendo? Tem palavra ali, como fala ali, que Jacó subiu ao Egito com 70 almas, né? São 70 pessoas. Lá em Atos fala que era 75, mas lá em Gênesis fala que era 70. Ali, irmão, são 70 pessoas. Sentido polissêmico da palavra alma para pessoa. Ezequiel 18,4, a alma que pecar, essa morrerá. Na NVI está assim, ó, a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque a palavra alma é uma palavra polissêmica. Da mesma forma aquela referência de Jó que eles pegam lá. Se não me engano é 27,8 de Jó. Até vou fazer questão de analisar esse texto junto com os irmãos. Mas ali se refere à pessoa também, irmãos. Jó 27,8 ali se refere à pessoa. Se você não entender que a palavra alma é uma palavra polissêmica, alma como pessoa, alma como vida, alma como sangue, alma como parte material do ser humano,
Se você não entender que as funções da alma, que são elas inteligência, memória, emoções, vontade, consciência e coração, você não vai entender nada desse assunto. Se você pegar a grosso modo e não se aprofundar, você não vai conseguir chegar à compreensão. Segundo os adventistas, a palavra alma aparece 1.600 vezes na Bíblia. Na concordância bíblica Rochula, eu tenho a concordância no meu celular, nessa concordância aparece 500, se não me engano, 509 vezes no plural e 560 no singular, coisa assim. Então, irmãos, você acaba cometendo assim um grande erro, entendeu? Eu poderia, só vou definir uma aqui, que eles pegam também, espírito. Eles pegam Eclesiastes 12:7, né? O pó volta ao pó como era, o espírito volta a Deus que o deu. Eu perguntei assim, mas que espírito? De todo mundo, irmão. Toda pessoa que morre, todo espírito volta para Deus. Primeiramente, você tem que analisar o contexto. Salomão fala ali sobre vida debaixo do sol. E se você não analisar o contexto, irmãos, você vai cometer a grande heresia. Primeiramente, ali, Eclesiastes 12:7, Salomão está falando da sua situação. Já estava com a idade avançada, é só você analisar o contexto. Versículos anteriores e versículos posteriores, você vai chegar a essa conclusão. Ali está falando apenas do espírito de Salomão. E lá em Hebreus 12:23 diz que o espírito dos justos aperfeiçoados é que sobe para Deus. Se o ímpio morreu hoje, a alma e o espírito do ímpio descem com ele para o Hades. O justo que morre hoje, a alma e o espírito do justo aguardam no paraíso a primeira ressurreição. E eu poderia elucidar mais esse assunto, né? Mas não é o tema que eu quero trabalhar hoje. Daí esse irmão falou assim, mas espírito a palavra espírito no hebraico é ruach. Eu falei, realmente, é ruach. E ele falou, espírito é sopro, vento. Eu falei, são sinônimos, né? A palavra espírito, ela tem vários significados. Só dar uma palhinha aqui sobre espírito, só para vocês verem. Espírito. Vocês veem como que a palavra espírito, ela tem uma gama de significados. Aí tem a visão tricotomista, dicotomista, monocotomista. Olha aqui, irmão, só sobre espírito. A palavra espírito vem do hebraico ruach e do grego pneuma. Ambas têm o sentido de vento, sopro, fôlego, respiração. A palavra espírito tem vários sentidos diferentes nos textos das Escrituras. Em Jó, de número 12, verso 10, diz, na sua mão está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Porque se fosse no sentido assim, por exemplo, único de vento, sopro, porque Deus, a Bíblia fala que Deus é espírito. A Bíblia fala que os anjos caídos, os demônios, são espíritos maus, quer dizer, sopros maus. Alguns textos bíblicos aplicam o termo espírito a anjos, outros a demônios e ainda outros até a Deus. Ele também é usado como uma metáfora para expressar um sentido, um sentimento ou tipo de comportamento. Entendeu? Ele também é usado, a palavra espírito ali, também é usado como uma metáfora para expressar um sentido ou tipo de comportamento. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele, Cristo, expulsou os espíritos com uma palavra. Deus é espírito, João 4,24. Porém, de todas essas aplicações que a palavra espírito pode ter nas Sagradas Escrituras, a que nos interessa no estudo da antropologia é o uso do termo para se referir à parte imaterial do ser humano. Essa palavra, esta é a palavra do Senhor para Israel, que estende o céu, que assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1.
As Escrituras atribuem o espírito somente ao ser humano. Os animais não têm espírito. A única exceção está no texto de Eclesiastes 3:21, onde o autor bíblico, de forma poética, está exclusivamente se referindo ao fôlego de vida de todos os animais. Quem pode dizer se o fôlego racha espírito, o animal desce para a terra? Eclesiastes 3:21. No ser humano, o espírito é o sopro de vida, ou fôlego de vida. Ele é a centelha divina dada pelo próprio Deus, que procede diretamente de Deus, e é o espírito que dá vida ao corpo, e é por meio dele que o ser humano se conecta e se comunica com Deus. E na minha visão, espírito e alma é um ser só, é unificada. Morreu o corpo, seja de acidente, a alma e o espírito está conectado um com o outro, não se separa. Entendeu? Eu entendo a visão tricotomista, mas após morte eu sou mais dicotomista que tricotomista. Respeito, né, vários conceitos teológicos, mas essa é a minha visão. E essa visão minha não é só minha. A maioria dos judeus, dos rabinos, mestres de sinagoga, tem todo esse mesmo conceito, que após a morte, o corpo fica na sepultura, a alma e o espírito é interligado, é um ser só, e ou vai tanto para o paraíso dos justos, ou desce para o Hades, lugar de tormento e sofrimento temporário. O Hades não é o lugar permanente de tormento e sofrimento. O Hades não é o lugar que vai corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito só é depois do julgamento do trono branco. Aí corpo, alma e espírito serão lançados dentro do Geena, que é Mateus 10:28, que Jesus disse: não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei a mim que mata o corpo, lança o corpo e a alma no Geena. Ali é o ser humano lançado por completo. Hoje o ímpio morreu, hoje apenas a alma e o espírito do ímpio fica no Hades. Entendeu? Alma e espírito. Vai sair de lá quando, pastor? Na segunda ressurreição, conforme Apocalipse 20, se eu não me engano, versículo 5 ou 6 ali, que fala ali que sobre a segunda ressurreição. Então, e daí lá no versículo 10, 11 até o 15, assim na sequência, não recordo bem qual o versículo, eu não vou pegar aqui para nós ganhar tempo, mas ali se refere que o Hades dará as almas que estão nele. Então o Hades ali não é sepultura. Se fosse levar no sentido literal de sepultura, é sinônimo sim, mas não é sepultura literal. Você não vê, por exemplo, nenhum corpo sendo posto em Sheol ou Hades, somente alma e espírito. Então o Hades dará as almas que estão nele, para comparecer diante do juízo do trono branco, e o inferno e o Hades serão lançados dentro do Guiena, que é o lago de fogo. O Hades também é chamado de pastor, né? Tem uma referência lá nos Salmos que ele é chamado de pastor. E também fala sobre a congregação dos mortos, mas é um estudo mais profundo, a gente vai trazer aí com mais tempo. Mas para a gente poder elucidar esse assunto, irmãos, e também encerrar, eu quero elucidar aí sobre Geena e Tártaro, e quero estar encerrando essa parte aí sobre as funções da alma. Posso detalhar isso aí, né? Tem que ser um vídeo só para isso, e um vídeo também só para explicar sobre espírito e alma. Tá entendendo, amados? Eu quero tá começando o nosso estudo agora, né? Sobre o Geena, o Lago de Fogo. Resumindo lá, porque eu comecei, né? E daí eu finalizei rápido, porque os vídeos que eu faço aqui é em torno de 1h, 45 minutos, né? Não dá para prolongar muito devido ao espaço de memória do celular. Resumindo, Hades e Sheol é uma dimensão para onde vão as almas de todos os que morrem. Esse lugar é dividido em duas partes, uma para os salvos e outra para os não salvos. Nesse lugar, todos os mortos aguardam o momento da ressurreição, tanto os salvos que ressuscitaram para a vida eterna, quanto os não salvos que ressuscitarão para a segunda morte. A seguir estudaremos a respeito do verdadeiro e definitivo inferno, o Geena, também conhecido como Lago de Fogo e Enxofre. É esse que eu quero entrar agora. Entendeu, irmãos? Tem teólogos batistas, como o pastor Gabriel de Oliveira Porto, meu amigo, grande teólogo, profundíssimo na Bíblia. Ele acredita que
O Hades e o paraíso ainda estão embaixo. Há teólogos assembleianos, uma visão mais antiga, que creem que quando Cristo morreu, ali depois dos 40 dias, ele levou esse paraíso e colocou debaixo do altar de Deus. Eu creio na visão que o paraíso está debaixo do altar de Deus. Estava aqui embaixo, hoje não está mais. E eu vou estar finalizando aqui, porque por causa da memória